Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, povo da quarentena. Estamos chegando aqui para mais uma Quarentena Sessions. Eu sou o Hugo Medeiros, o responsável, o cara que nunca desiste de divulgar a boa música através do Coluna Blues Rock. Como sempre, chegando às 4 da tarde para aliviar seu estresse, para escutarmos um bom papo, para escutarmos, quem sabe, uma boa música. Para quem acompanhou ontem, nós tivemos simplesmente uma live, uma quarentena sessions simplesmente histórica. Ontem, Mr. Peter Mad Cat Roof, gaitista, instrumentista dos Estados Unidos, simplesmente fez um pocket show de quase meia hora aqui. O cara super humilde, o cara super carinhoso, o cara atencioso, foi atendendo os pedidos e ficou, até que o tempo estourou. Então, eu sei que ele não está nos vendo, mas que fique registrado. Mr. Peter Mad Cat Roof, thank you so much for your attention and kindness. Thank you, thank you, thank you. Sim, Washboard Léo Guerra, Peter Mad Cat Roof foi animal, ele foi sensacional, ele foi gentil, ele foi tudo que dá pra ser nessa vida. Pois bem, chegamos a mais uma Quarentena Sessions, hoje terça-feira, e hoje nós temos a participação de um grande guitarrista aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, evidentemente, o senhor Sérgio Rocha. Sérgio Rocha, um guitarrista aí que já está na estrada há pelo menos uns 30 ou 40 anos, sem querer dizer que ele é velho, pelo amor de Deus, mas é um cara que já está aí na luta há um bom tempo. Sérgio Rocha já tem o seu público, já é muito respeitado no meio dos músicos, nos fãs brasileiros, e tenho certeza que hoje vai ser uma live super bacana com o senhor Sérgio Rocha. Sérgio Rocha acaba de entrar, mas enquanto eu não chamo, porque eu estou fazendo aqui a legenda para seguir Coluna Blues Rock, enquanto isso eu posso dar aqueles recadinhos que não fazem mal a ninguém. Hoje, evidentemente, Sérgio Rocha já está aqui na live, daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo aqui conosco. Mas, a partir de hoje, nós teremos música ao vivo sempre às 8 horas. Hoje nós teremos uma banda de jazz, funk, rock, uma mistura muito louca que eles fazem, diretamente de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A banda Animal, eles fazem um som pesado, um som funkeado, grooveado, um som maravilhoso. E amanhã, para tudo, anota na agenda, faz aquele estoque de Heineken. Eu falo em Heineken, só penso em Beto Mendes, que é o garoto propaganda da Heineken, porque amanhã teremos entrevista e pocket show simplesmente com uma das lendas do blues, Sr. John Primer. Então, por favor, não se esqueça, amanhã, 8 da noite, John Primer aqui no Coluna Blues Rock. Quinta-feira nós teremos um guitarrista muito bom lá de Fortaleza, é o Sr. Cláudio Oliveira. O cara é um animal na guitarra. E à noite teremos um pocket show daquele duo de São Paulo que eu entrevistei semana passada, o Blue Caravan Brasil. Blue Caravan é uma dupla, um duo muito legal, tem um potencial enorme de crescimento. Os caras são muito bons. E sexta-feira nós teremos a revelação do blues argentino, a senhora modo de dizer, porque já é uma menina relativamente nova, Chime Monzon. A menina toca um blues, daqui. E ela toca muita gaita. E à noite, sexta-feira, nós teremos outro pocket show, se não me engano, dos Frison Brothers, se não me engano. E sábado, nós teremos novamente a Francine Soré e o Kayan Zamboto, que fez muito sucesso aqui. O povo adorou aquele duo. Só que sábado eles farão apenas o duo, apenas música, também apenas pelo perfil do Coluna Blues Rock. Ou seja, se você não está seguindo o Coluna Blues Rock, você está marcando bobeira. Vou chamar agora aqui Sérgio Rocha. Chamando o Sérgio Rocha.
Em instantes ele está entrando. Oi. Opa, a câmera acho que está virada. É, deixa eu inverter aqui. Tá Agora assim, foi. tá me vendo bem? Perfeito. Como Som é que tá... dá para inverter? Rapidinho. Como é que dá para inverter a câmera? É esse botão aqui, de baixo, sou ruimzão disso aqui. Clica duas É vezes esse na sua imagem. na minha imagem. Peraí. Aí, Ah, pronto. beleza. Beleza. Caiu. Tô com fone aqui, esbarrei. E Tranquilo. aí? Fone é melhor porque aí Beleza. não dá retorno aí quando eu falo. Melhor assim. Bem, senhor Sérgio Rocha, primeiramente, meu amigo, eu gostaria de te agradecer pela gentileza e primeiramente me desculpar, porque semana passada eu acabei me enrolando, tive que cancelar em cima da hora contigo. Aí 10 minutos depois eu descobri que era, me lembrei, minha esposa me lembrou que era feriado. Aí eu falei contigo que poderia, só que quando eu falei que poderia, você já não poderia mais. Foi uma história de maluco, mas eu peço desculpa pela confusão. Não, que isso. E não, que isso, para Isso mim é é um, normal. Normal, normal. tranquilo. E para mim é um prazerzão estar falando aqui contigo. Eu já entrevistei, já conversei, ou pelo menos tomei uma cerveja, com boa parte aí dos músicos aqui de blues, do rock do Rio, e eu nunca tive o prazer de me encontrar contigo, cara. Então, pelo menos, essa quarentena serviu de alguma coisa. É. É uma pena, né? Porque você não foi no meu show. Por que você não foi? Mas, enfim, cara, eu agradeço e é muito importante ressaltar, primeiramente, antes de mais nada, a iniciativa, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita gratidão pelos mais novos que mantêm essa chama acesa do blues no Brasil, e eu faço questão de agradecer, né, sempre, porque eu já estou nisso há 30 anos, né? Eu tenho 30 anos de carreira mesmo, tá? Eu não conto a minha carreira desde que eu comecei a tocar, senão eu teria mais que 30 anos, teria 37 anos. Eu conto a minha carreira quando eu passei a ser músico profissional, né? E esse tempo todo que a gente passa, a gente vai ficando velho, né? E vendo os mais jovens tendo a iniciativa de manter o gênero aí, né, ainda sendo assistido, sendo apreciado, não só o brasileiro, mas o internacional, né? Eu estava engraçado assim, só para não esquecer, eu estava assistindo agora a televisão com meus filhos ali na sala e o pessoal eles gostam muito de ver o Sport TV, né? Aí uma coisa que não tem nada a ver, apareceu o André Rizek, que é um dos comentaristas, falando que ia fazer uma resenha, né, do Sport TV da casa dele, e atrás dele tinha um quadro do B.B. King, tinha o Jimi Hendrix. Falei, caramba, que maneiro. A gente, sem querer, a gente viu que o cara se amarra em coisas que a gente gosta também, né? E esse tipo de identificação, né, que a gente tem com a geração mais nova, isso é muito importante para manter, né, em voga o gênero que eu amo, né? Eu vou te falar uma coisa, eu sou um estudante de música até hoje, sou professor de música formado no nível superior, mas eu sou um estudante diário de música, de guitarra, eu estudo todos os dias. Mas o gênero que eu amo, que me deixa realmente em conexão com alguma coisa que eu não sei o que é, na hora que eu estou tocando totalmente ao vivo, é o blues. Então, eu não tenho como deixar de ter um fraseado, de ter uma intenção de blues quando eu toco, até quando eu canto mesmo também, né? Então é isso, eu já falei demais aí, começa a sua entrevista, esse agradecimento, né, e toda essa rapaziada mais nova, né, que ainda segura essa bandeira, muito obrigado de coração, muito obrigado, porque eu fico emocionado de poder agradecer a esses mais jovens, né, que é uma música que não é da geração de vocês, cara. Você tá entendendo? Não é. Geração de vocês, eu tenho filhos do meu mais velho tem 26 anos, ele nunca escutou porque eu toco, porque eu ouço.
mas da geração do gosto deles, né? A minha filha tem 24 anos, o outro tem 21. Não existe mais blues, não existe mais rock. O mais novo é que, somente quando eu ponho o Dire Straits, que eu sou muito fã do Mark Knopfler, pô, pai, isso aqui é maneiro, não sei o que e tal, mas eu nunca forcei meus filhos a gostar de nada. Eu acho que a música tem que ser uma coisa natural. Com O teu certeza. gosto tem que ser natural, né? Com Mas então, certeza. Bruno, pode começar aí o que você quiser perguntar, né? Senão, se deixar, eu vou falar o tempo inteiro. Eu gosto. Professor, né? Eu já estou sentindo falta da sala de aula, né, com essa quarentena. Então estamos ferrados, porque eu também sou professor de geografia. Eu sou de música, sou de Então, educação musical no município. eu fico falando de mapa e você fica falando de guitarra, e aí a resenha. Pois é. Aí a gente vai ali na esquina, compra umas Heineken e fica conversando até o final da noite, né? Pois é. Mas vamos Mas lá. é isso. Primeiramente, Fala. eu te vi tocar uma vez, agora que me lembrei. Teve um show de aniversário do Billy Street, que você chamou, Ah, ele que chamou, o Ivan que chamou para ir no palco, falou: senhoras e senhores, o maior guitarrista do Brasil. E, pô, toca pra caralho mesmo. Não é pra puxar não, mas saquinho. olha, rapaz, o Ivan é um grande amigo há muitos anos. Muitos anos o Ivan é um companheiro dessa luta aí, como muitos outros. E o Ivan, em especial, eu tenho um carinho muito grande, é um grande amigo, gosto muito do Ivan. Do César Lago, baixista do Billy Street, que gravou comigo. O Beto, nem se diz, o Beto, que toca blues etílicos, foi do Blues Power comigo. Nós estivemos na estrada junto. Agora eu me lembrei, eu vi um show do Blues Power também, inteiro, naquele festival que o Renato Arias organizou em 2007, lá no Circo Voador. Você abriu o festival, na primeira noite, a primeira banda, eu vi, pronto. Vi um show Festival Nacional de Blues, Foi o terceiro Festival Nacional de Blues. Foi o terceiro, porque nós tocamos, eu toquei no primeiro também, que foi em 90 alguma coisa, que teve o Bud Guy. Você tem idade para lembrar disso? Não. Isso aí foi em 90 alguma coisa, baseado em blues. A primeira noite, eu me lembro do festival, foi o Over Blues. O Over Blues era de uma banda que não existe mais, de um colega nosso, um amigo nosso, que ele era filho da Ivone Cassu, que para quem não conhece, a Ivone era, acho que era André o nome dele, André Cassu. A Ivone era assessora de imprensa do Roberto Carlos, né? Uhum. E o André, se me engano, me desculpa se eu não estou lembrando bem o nome, me perdoe, ele tocou com o Over Blues abrindo o Bud Guy. Eu vi o Bud Guy no Circo Voador antigo, que, desculpa dizer isso para quem se ofende, tá? O Circo Voador antigo é o verdadeiro Circo Voador, na minha concepção, tá? E numa dessas noites nós tocamos nesse festival. Eu não me lembro se tinha outra atração. Sei que o Baseado em Blues tocou muito no Circo Voador, nas mais diversas oportunidades de abrir show do Celso, show do André Cristóvão, toda aquela galera que estava na cena, o Blues Etílicos, entendeu? E, enfim. E pena que hoje em dia o Circo Voador é tão inacessível, né, para a gente que é de blues. Por isso que eu acho que o Circo Voador verdadeiro era o antigo, né? Porque, enfim, mas isso aí é outra história. Deixa isso para lá, é melhor não criar polêmica. Então vamos lá. Mas, então... Só para fazer duas ressalvas. Você falou do André Rizek, o Alexandre Ruas falou o Benjamin Bach também gosta de rock, de blues, e ele já participou aqui com a gente no Coluna do Blues Rock. E então, eu lanço um desafio para o senhor Luiz Alexandre lançar agora na internet a hashtag André Rizek no Coluna Blues Rock, porque eu já mandei 300 mensagens para o André Rizek para ele participar aqui comigo e ele nunca me respondeu. Tá lançado então aí, por favor, Alexandre, você joga aí essa hashtag e vamos fazer sua mágica aí. E outra coisa, em relação ao... Ai, caramba. Blues etílicos... Enfim, esqueci. Vamos. Falei, esqueci aqui. Sem problema. Vamos perguntar aqui. Quando que você começou a tocar guitarra? Então, eu comecei a tocar guitarra em 1984. Né? Porque em 83 eu comecei com aula de violão.
violão clássico popular, porque o que acontece? Meu irmão mais velho, Paulo Rocha, ele, ele levava muita coisa daquela época que estava sendo lançada. Exemplo mais claro que eu me lembro, ele levou o Heaven and Hell do Black Sabbath no vinil, sendo lançado aqui, disco novo do Black Sabbath, para ter ideia, né? E dentre outras coisas que ele levou, né, que eu curtia, que eu ouvia, que me despertou para tocar guitarra foi ouvir o Hendrix. Quando eu ouvi o Jimi Hendrix, eu surtei, né? E cheguei pro meu pai do nada e falei, pai, eu quero uma guitarra. Aí ele falou, quê? Enfim, não estou entendendo o que você quer. Não, eu quero uma guitarra e tal. Naquela época, da década de 80, era muito difícil você comprar instrumento musical de qualidade. Infelizmente, nós tínhamos acesso aqui a instrumentos nacionais que não tinha tecnologia de construção, de uma série de coisas, à exceção de uma ou outra marca, como a Giannini, tá? Como a de George para o violão. A Giannini era de ponta, assim, tipo que a Giannini ela copiava os modelos da Fender Gibson para a gente ter acesso, mas para você ter uma Stratocaster, uma Fender, era para a gente. Eu era de classe média, né? Morando em Laranjeiras, mas de classe média, meu pai, classe trabalhadora total, meu pai também funcionário da Eletrobras, minha mãe professora do município. Era impossível ter uma guitarra boa. Em 84, depois de um ano de aula de violão, minha mãe comprou uma Telecaster Edson, uma marca totalmente da época, né, que nem existe mais, que era uma tele vermelha, eu fiquei louco. Tá na 8ª série. Aí começou, né? E não parei mais, e fui tendo, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, com a minha vida resolvida, eu tenho aqui mais de 15 guitarras. Eu tenho aqui, ó, tenho 5 olhando para mim, né? Tenho Strato, tenho SG, Les Paul. Eu amo guitarra, amo, e aprendi a mexer também, porque eu moro em Campo Grande, moro muito longe, né, da Zona Sul, onde eu fui criado, e onde eu fui criado foi que eu conheci a maioria das pessoas, não só no meio musical, mas também da parte técnica, né, de estúdios, luthieria. Então, meu luthier, até fazendo a propaganda, é o Léo, lá da oficina musical do Catete, né, que é um dos meus apoios. Mandar um abraço para o Léo aí, e recomendar lá também a escolinha de música. O Léo é excelente professor, também além de excelente luthier. Então, eu comecei, né, com esses 13 anos de idade, em 84, e não parei mais. E fui tendo as guitarras, estudando. Eu estudei com um grande professor chamado Rômulo Thompson, que tocou com a Marina, excelente professor na Rio Música. Eu estudei pouco tempo com ele. Estudei com o professor Ivan, que era o meu primeiro professor no violão. Depois ele passou professor Davi de guitarra, que eu não fiquei, acabei estudando por minha conta, né? E estudo diário, né? Estudo diário sempre que possível, né? São 37 anos praticamente tocando guitarra. Eu ainda estou aprendendo, tem muita coisa que, rapaz, se você soubesse quanta gente boa eu vejo, que eu fico sem dúvida, pensando assim, eu fico pensando, poxa, eu não sei porra nenhuma, tem muito que aprender, tem muito que estudar, tem muito que desenvolver, e é um caminho eterno, né? Mas é muito bom, eu recomendo. Todas as pessoas tentem, pelo menos, fazer da música, né, uma prática com instrumento, com voz, com canto, com a audição, que é uma prática musical também. claro. Tá? A audição é uma prática importantíssima, inclusive. Tá? Tem pessoas que não tocam instrumentos que têm uma parte de audição muito melhor, às vezes, do que até um músico. Tá? Então, é muito importante você saber o que ouvir, distinguir, entender, né? E é isso. Excelente, muito bom, Sérgio. Eu sou pai de uma menina de 4 anos. Desde que ela nasceu, eu coloco ela para escutar, colocava, né? Muito bar. E desde então, desde que ela está mais crescidinha, ela participa aqui de todas as minhas lives. E ontem, o Peter Mad Cat Roof, ele fez um pocket show que foi sensacional. Eu botei ela aqui no meu colo e falei, olha, isso aí é blues. Tenho certeza que quando eu morrer ela vai se lembrar disso. Pelo menos eu espero que ela se lembre disso, né? Não, o Peter Mad Cat eu conheci, o Peter
Aí, através do Jefferson, gravou com Baseado em Blues. Aham. Sim. Sim, Você falou que tá sempre aprendendo, né? pode falar. Guitarra. Cara, eu descobri um guitarrista que você deve conhecer, mas eu simplesmente não conhecia. E quando eu vi ele numa live aqui no Instagram, meu mundo pirou, cara. Que é o Greg Koch. Greg Koch. O cara é um monstro. Sábado agora ele estará aqui também conosco na Quarentena Sessions, na nossa live. Mas enfim, vamos falar da sua carreira? Como é que foi a sua passagem pelo Emoções Baratas? Então, Emoções Baratas vamos dizer, foi um embrião do Big Alambique, né? Foi um embrião do Big Alambique, porque dessa formação, o Emoções Baratas é uma banda independente do Big Alambique. Nessa formação da época, de 1990, foi quando eu comecei profissionalmente com eles, tá? Era o Gilson, o Big Gilson, que é meu amigo desde então, Ricardo Werther, o Beto Werther, irmão, né? E tinha o Marquinho no baixo, primo do Gilson, e eles me convidaram para entrar na banda, a intermédio de um amigo. Tinha uma jam session, aí me viram tocando, gostaram, aí eu comecei aí. Eu fiquei 1 ano e pouco, aí o Alan, né? Surgiu o Alan, excelente guitarrista, né, saudoso Alan, o Alan Green, né, ele surgiu e meio de calhou, né, ele entrar na banda e não precisar de 2 guitarras e um teclado, né, e eu acabei saindo do Emoções Baratas e fiquei 1 ano parado, sem banda. Isso eu tinha o quê? 20 anos, mas eu já era profissional, né, eu estava com 19 para 20 anos, recém-saído de uma clínica de recuperação de drogas, que eu sou ex-adicto de drogas, eu não bebo cerveja, eu não uso nada que altere meu humor pela meu problema, meu histórico de drogas na juventude, né? E assim eu sou feliz, graças a Deus. E depois eu fui chamado pelo Jefferson para fazer um teste baseado em blues. E aí foi aprovado, e aí é aquela história, né? Foram 14 anos, 12, se é o certo, as contas comigo, porque a banda começou antes de eu ter entrado. Então, eu fiquei no Baseado em Blues de 92 até acabar a banda, foi 2004. Então, acho que foram, né, 12 anos de Baseado em Blues. E aí que eu fiz, né, uma carreira, tudo. Muito, muito difícil, tá? A gente tinha muito nome, tinha muito apelo, tinha público, fazia programa de televisão, fazia shows, mas eu não tinha uma situação financeira boa. E eu, né, que eu já era pai de família, você falou que você é pai de uma menina de 4 anos, eu com 28 anos, eu era pai de 3 filhos já, entendeu? Então, e eu optava só pela música profissionalmente, em aulas particulares, isso não segurava para mim, tanto que eu tive que mudar a minha direção fazendo a licenciatura em música para poder estar no município. Minha mãe era do município, eu descobri que tinha o educador musical no município e eu consegui fazer 2 concursos, né? O primeiro concurso de 16 horas, o segundo de 40, eu aumentei meu salário, agora eu sou PEF, né, como se diz, professor de educação fundamental, e para mim tá bom, eu gosto de trabalhar com criança. E aí que veio a minha estabilidade financeira. Eu vou te falar, foi muito difícil passar a minha juventude, né, dos 20 aos 40 anos, tá? Sem usar droga, sendo músico, sem beber. Foi muito difícil ser pai de família, homem de família, sem dinheiro para bancar uma casa direito, como eu tive que passar por isso, né? Foi muito difícil, mas isso me fortaleceu, tá? Porque hoje em dia eu tenho aqui, graças a Deus, nós moramos no subúrbio, mas moramos muito bem, graças a Deus. Temos filhos criados, muito ser humano da melhor qualidade, graças a Deus, meus filhos. O mais novo faz química na Universidade Rural,
mais velha professora de história, a minha garota está se formando em engenharia de produção, então todo mundo aqui se salvou, graças a Deus, e agora o pai deles tem o dinheiro para comprar as guitarras, entendeu? E graças a Deus com certeza uma das coisas que eu priorizei na minha estabilidade econômica foi ter todos os instrumentos que eu podia ter na época que eu não tinha, que eu amargurei muito não ter amplificador, guitarra. Eu tinha uma guitarra, um amplificador, de vez em quando ele surtava, ia para concerto, tudo era muito difícil. E graças a Deus agora não, agora eu estou estável, eu faço música por amor, eu toco, eu vou fazer show, eu não dependo de dinheiro de show. Aliás, isso é um ponto que eu queria, que eu estava, vamos dizer assim, guardando para falar para você. A situação dos músicos profissionais, né, nessa quarentena é muito difícil, eu sei, tá? Mas o mercado musical, a disputa que tem entre os músicos profissionais, às vezes, algumas pessoas exageram, se justificando como profissionais e agindo fora da ética profissional, tá? Fora da ética humana, tá? Como ser humano. E não percebem que se justificam, tá? Como profissionais. E isso, para mim, é uma coisa que eu não concordo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer 50 anos, em vez de eu ficar discutindo, ou acusando, ou dando nome para essas pessoas em rede social, eu simplesmente me afasto. Eu saio fora. Eu não dependo de ninguém para pagar minhas contas. Graças a Deus. Então, sai fora. Bloqueio mesmo. Sai. Não quero papo mais. Entendeu? Agora, existe essa disputa, infelizmente, Bruno, eu estava pontuando isso para colocar, porque é importante, tá? Existe uma disputa, uma competição, que, na verdade, se a coisa virasse para uma autoajuda, de uma colocação do colega, de uma empatia maior, todos sairiam ganhando, e isso nunca ocorre, né? Ocorre sempre o medo de que o outro vai tomar o meu lugar, vai conseguir o meu show, sabe? Enfim. Aí já começa outra história, que eu sei tudo isso que eu estou te falando, porque eu convivo nesse meio há muito tempo, tá? Eu sei muitas coisas que aconteceram, né? Não vou dizer que eu sou inocente nem vítima, porque ninguém é vítima nem inocente, eu também tive meus erros em muitas situações, mas o que eu estou querendo dizer, só para concluir, eu não dependo mais de música para viver, de música, ser músico, não dependo mais, graças a Deus. E por que eu não dependo? Porque eu me desfaço disso? Não. Porque eu percebi que eu não tinha a capacidade emocional de lidar com uma profissão de tamanha instabilidade com uma família com 3 filhos. Então eu tive que seguir outra direção. Você está entendendo? Essa foi a minha conclusão. Aqueles que conseguem ser músico só e ter um padrão de vida, e com família ou sem, etc. E meus parabéns, você é um herói, tá? Eu aplaudo de pé. Eu não consegui, mas isso é muito importante colocar. Você me desculpa aí criar esse parêntese no assunto e colocar, mas eu não poderia deixar de falar isso. E uma segunda coisa, se você me permite colocar também, é o seguinte: existem muitas pessoas nesse meio de blues aqui no Rio de Janeiro que nesse caso não é músico, tá? Que tem um problema de não sei qual, de querer aparecer por conta do músico. Eu vou te falar qual foi a situação, tá? Foi bom você me chamar essa entrevista para eu esclarecer isso de uma vez por todas. Eu não vou dizer quem foi, tá? Só vou colocar a situação. Eu, ano retrasado, se não me engano, ano passado, eu fui chamado para fazer um show em homenagem ao Celso Blues Boy, que eu sempre fiz. Eu sempre fiz shows em homenagem ao Celso, em tributo. Eu sou fã do Celso desde que eu tenho 20 anos, 16 anos, enfim. Eu nunca precisei do dinheiro que eu ganhei, ou que eu deixei de ganhar, que foi a maior parte das vezes, dos tributos, dos shows que eu fiz do Celso. Nunca precisei para sustentar minha família. Aí eu fui chamado para fazer o Blue Note, esse show,
E a produção pediu fotos, claro, né, normal. E eu selecionei 5 fotos e mandei para a produção. Eu tenho isso como prova de que foram essas fotos. Eu tenho uma foto do e-mail aqui, para quem quiser ver. Tá? Eu mandei 5 fotos e a produção, na época, não sei nem se trabalha mais lá, com certeza não deve trabalhar, pegou uma foto minha da internet, que tem milhares de fotos minhas na internet. Eu não sou artista famoso, mas tenho, claro. Entendeu? E botou. Só que a foto era de uma figura que tinha tirado a foto e que foi reclamar com um produtor que trabalha comigo que não tinha direito na foto e eu nem mandei a foto. Não foi nem eu que mandei a foto. Depois eu liguei para essa pessoa e falei, o que é isso? Ele falou, não sei, cheio de marra, tá entendendo? Então o que eu estava querendo dizer é o seguinte, tem pessoas nesse meio de blues que acham que são, eu acho que eles são recalcados que não são músicos, ou que eles acham que são produtor de alguma coisa, e querem fazer isso, e sem razão. Você está entendendo? Eu tenho a prova, Bruno, eu tenho um e-mail, outro dia que eu troquei de computador, tenho a prova do e-mail que eu mandei para a produção, com a data, eu tirei um print, tá lá. Eu imprimi até, na época eu fiquei muito puto, eu fiquei muito revoltado com esse tipo de coisa. Enfim, sabe? Então, conclusão disso, que eu coloquei para você mais essa situação, para quê? Pessoas, trabalhando com pessoas, ser humano, é complicado. Não fica tirando conclusão precipitada, nem reivindicando nada, que você não sabe do que aconteceu em situações profissionais, seja ela qual for, sem você ter certeza que está acontecendo. Você está entendendo? Sim. Porque por conta disso, essa pessoa fechou uma casa no Rio para mim, fechou a porta na minha cara de uma via que eu podia estar entrando. Você está entendendo? Sim. E uma coisa que eu não tive a menor culpa. Mas sabe o que isso significa para mim? Significa o seguinte, não gostava de mim, nunca gostou, né? E usou isso apenas como uma oportunidade de se revelar. Mas, enfim, eu tinha que colocar essas duas coisas que aconteceram para esclarecer. E uma terceira, aproveitando, vou fazer show, se tudo voltar ao normal, tomara que volte, eu não sei nem mais se volta, porque é muita loucura essa quarentena. Voltando tudo ao normal, vou fazer show em tributo ao Celso, sim, tá? Como eu sempre fiz. Eu não fiz só show em tributo a Celso no Blue Note, onde for, com todas as luzes em cima, não. Eu estou cansado de fazer e vou continuar a fazer nos mais boteco que tiver para fazer, com a mesma alegria e o show até melhor. Você está entendendo? Eu queria deixar isso muito claro aqui. Eu não dependo de show, de música para pagar minhas contas. Tá? Eu tenho dignidade de falar isso para você. Tá? Eu não dependo da obra do Celso. O que eu faço pelo Celso é por amor. E eu digo mais, já teve show de aparecer lá o cara do ECAD, né? Você sabe que é o ECAD, né? O Recolhedor de Direitos Autorais, e falar, essas músicas que você está tocando, tá aqui, todas do Celso, pode anotar, música tal, tal, tal. Botei todas que eu estava tocando com a autoria do Celso para a família dele e ele, na época, receber os direitos autorais. E já vi muita gente nesse meio, Bruno, fazer picaretagem de botar, desculpa, de botar música própria dizendo, está entendendo? Uhum. Botar música própria dizendo que está tocando isso para poder recolher direito para si próprio. Você está entendendo? Então fica muito... Tem muitas coisas ainda que acontecem a falar, mas essas 3 pontos eu queria ter colocado, coloquei, muito obrigado, né, por essa oportunidade. Porque é muito importante a gente... Porque dá vontade de desistir, sabe? Dá vontade de desistir. Fala, pô, faço isso amarradão, pô, toco as músicas do meu ídolo, aí vem nego me encher a porra do saco, meu irmão. Você tá entendendo? Querer... Não vou nem te falar quem, sabe? E tá cismado com o quê, meu irmão? Vem resolver comigo na cara aqui,
como homem, não é ficar mandando recadinho pelos outros, não. Você tá entendendo? Enfim, desculpa aí o desabafo e eu queria deixar isso aí registrado e desculpa mais uma vez, mas eu não resisti a falar a esse desabafo que era muito necessário já há muito tempo. Tranquilo. Aí você pode continuar aí a sua entrevista. Não, agora eu vou chamar o cara pra porrada, porra. Vai dar muito mais audiência. Mas, cara, na boa, bicho, se tu soubesse isso aí que eu tô contando, assim, não, mas, tá muito resumido. Sérgio, se soubesse os detalhes... Mas eu vou te falar, cara, eu fico muito tranquilo. Eu também vou pontuar aqui várias coisas. Eu fico muito tranquilo, porque eu também não ganho um centavo com essa porra aqui que eu faço. Isso aqui, pra mim, é lazer, hobby, e pra mim é uma satisfação em estar podendo divulgar boa música. Então, assim, eu não ganho um centavo, eu tô aqui porque eu gosto. Sou professor que nem você, apesar de eu estar desempregado desde o início dessa quarentena. Mas, enfim, também isso é outra história. Então, assim, tudo que eu falo aqui, cara, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu falo numa boa. Eu não ofendo ninguém, eu prefiro não citar. Eu prefiro, quando me faz mal, simplesmente tiro da minha vida, mas eu não falo mal de ninguém, não. Exatamente. Mas, cara, eu vou te falar, eu sei muito bem de quem você está falando, porque essa mesma pessoa, naquele festival que eu te falei de 2007, lá do Renato Arias, que é um parceiraço meu, é um dos caras responsáveis pelo blues ter nascido no Brasil. Se não fosse pelo Renato, a gente estaria 20 anos atrasados no blues. E essa mesma pessoa sacaneou o Renato naquele festival. Então, assim, não precisa se justificar, não, porque quem tem um pouquinho de memória sabe quem é quem nesse meio. E, digo mais, mestre Sérgio, se tem alguma pessoa no Brasil que tem direito moral, não estou falando financeiro ou direito autoral, moral, de fazer tributo ao Celso, essa pessoa é você. Obrigado aí, cara. Porque eu fico muito emocionado com essa referência, porque o Celso, para mim, é uma representatividade muito intensa do que foi a guitarra para mim na minha vida, né? Eu te agradeço aí esse reconhecimento. E foi por isso que no começo a primeira coisa que eu fiz foi agradecer por você ter essa iniciativa que você está tendo aí. Muito obrigado, mais uma vez. Nada, não me canso de agradecer. Tem que agradecer não, meu mestre. E eu vou te falar uma coisa, cara. Infelizmente, eu não pude conhecer tão bem o Celso, como, por exemplo, eu conheço o Gilson, como conheço o Jefferson, Kleber. O Kleber é parceiro meu, Kleber Dias. Aquele velho mora no meu coração. O Ivan só tem tamanho, é um ursinho carinhoso, praticamente. Mas o Celso, cara, eu vou te falar. O Celso foi a primeira entrevista que eu fiz na minha vida. E eu cheguei lá, eu não era simplesmente nada, ainda sou um nada, mas eu era um nada que nunca tinha feito nada. Ou seja, eu era um nada ao quadrado. E ele, cara, simplesmente, ele em momento algum foi estrela comigo. Em momento algum ele falou, esse cara não é nada, ele não trabalha nem pra Globo, nem pra porra nenhuma. Simplesmente ele me recebeu, me ofereceu uma cerveja e falou, vamos começar a entrevista. Então, assim, o Celso, cara, eu tenho muita gratidão pelo coração que ele era. Ele tinha um coração muito bom, querido. Sim. Ele tinha um coração muito bom. Sim. Isso a gente que tinha mais contato com ele percebia. Ele era rude, assim, aparentemente, mas se você entendesse como ele era, e você descobria o coração que ele tinha. Era fora de série. Era fora de série. O Jefferson já me falou isso, o Renato Arias já me falou isso. Muita gente falou que, assim, de primeira ele parecia que tinha uma casquinha meio ranzinza, mas que era um coração mole por dentro. É muito legal, muito legal você falando isso. Muito legal. E, cara, vou te falar, nós gravamos, o Blues Power gravou 2 CDs, com 2 versões de música dele, tá? A primeira música que nós gravamos era coautoria, então ele autorizou, mas o coautor não, então nós tivemos que pagar direitos. Mas no segundo CD, a música era só dele, nós fizemos um documento, e meus pais eram vivos, né? E ele foi... eu o recebi lá na casa dos meus pais em Laranjeiras, e ele abraçou meu pai e minha mãe. É que eu nunca vou esquecer isso, tá entendendo? Ele assinava, ele nem lia, ele assinava as coisas para mim. Ele sabia que eu gostava da obra dele, que eu tocava as músicas que nem ele lembrava. Ele assinava as coisas para mim em branco. Ele nem lia, sabe? Então, e eu nunca teria capacidade de ser mal intencionado percebendo isso com ele. Nunca.
Com certeza. Nunca. Eu tinha uma afetividade por ele parecida por um familiar. Mesmo não tendo tanto contato assim, mas o respeito, você está entendendo? Quando a gente Claro. tem, às vezes nem sempre a gente tem um pai próximo, mas a gente ama aquele pai que a gente tem e tem o respeito, tem a admiração, né? Eu, graças a Deus, perdi meu pai, meu melhor amigo, mas o Celso era tipo um pai na música, era um caminho a seguir, era o exemplo, e inclusive, eu segui esse caminho até onde deu, né? E Claro. depois eu fiquei só com os tributos, que é muito melhor, né? Fazer o que se consolidou. Mas aí é outra história. Tranquilo. Deixa a coisa ruim para trás, vamos falar de coisa boa. Você, pelo que eu Sim, tinha. Acabei, no começo falei que não vi nenhum show teu, acabei que já vi dois, né? Um com Billy Street e um do Power Blues Trio, lá no Circo Voador em 2007. Blues Power. Blues Power Trio, verdade. Vamos. Hoje em dia, você mesmo falou que está muito mais nos tributos. Você faz tributo a Stevie Ray Vaughan, inclusive um amigo, grande amigo meu, não sei se ele ainda está contigo, mas já fiz alguns shows contigo, que é o Alexandre, Luiz Alexandre, o Heróis da Guitarra e o Dire Straits. Fala um pouquinho de cada um, por favor. Tá, então tem mais, tá? Aham. Você falou aí, eu tenho o Hendrix também, Hendrix. e o Hendrix, ele é um trabalho que eu tinha com o César e o Beto. Beto está tocando Blues Etílicos, o baterista. César Lago, Billy Street. E o Edu Estrada, que é um excelente cantor. O Sim. Edu, acho que está no Japão, Tá no Japão, tá no Japão. né? É. E aí eu acabei agora mudando a formação desse trabalho. Estou trabalhando agora com outras pessoas, mas o trabalho ele é o mais parado, né? Ele é assim, o menos requisitado, não sei porquê. Só quando, por exemplo, ano passado, nós fizemos a apresentação em ocasião dos 50 anos do Festival de Woodstock. Foi uma ocasião especial. O Stevie Ray, eu estou agora colocando o Alexandre Ruas na voz, Aham. o Rafinha, né, toca comigo, o Rafael Castrol, que está tocando com o meu trabalho também, Rafinha no baixo, e o Léo, que toca da Straits. O Léo, tá? O Léo Novo, que é o baterista, eu estou inserindo ele nesse universo. O Léo, ele tem uma banda de The Who chamada Os Ken, Os Ken. que Ele é com o inclusive Zé da Gaita, né? Não, o Zé tocou com eles há muito tempo. Ah, tá. Mas os Ken é o Paulo, que toca comigo no Dire Straits, o vocalista e guitarrista. O Léo, o Kilmer no baixo e o Lobão na outra guitarra. Essa banda, se você de repente quiser, eu te passo contato, é muito interessante. O Paulo é uma pessoa muito conhecedor de música, de The Who, o Léo nem se fala. E eu estou colocando o Léo para trabalhar em blues agora, tanto com o Hendrix como o Stevie Ray. Né? Falar que o Hendrix é blues é assim, né? Tem muita coisa ali de pegada de blues, enfim. O Dire Straits eu já tenho algum tempo com o Léo, com o Paulo, com o Ramiro, que tocava comigo no meu trabalho, que agora toco com ele só nesse trabalho. E o tecladista vai entrar um rapaz aí, que é amigo do Ramiro, estávamos de quarteto. Né? E tem agora um trabalho que eu fiz durante a quarentena, que deve sair depois, né? Assim, um trabalho instrumental, tipo Happy Hour, com Eduardo Ponte na guitarra, eu, né, e ele, dois guitarristas velho e cascudo, o Rafinha na bateria, no baixo, desculpa, Rafinha. Rafinha no contrabaixo e na bateria o Rabicó, né, que toca o Filipão, Namojo, Filipão Santos também, outro grande amigo. E o que mais? Eu tô com esses trabalhos aí, praticamente. Né? Eu não estou mais trabalhando com Mariana King, calhou dos caminhos se diferenciarem, caminhos profissionais indicaram que ela fosse melhor a gente não trabalhar mais junto. E é isso. Os trabalhos são tributo a Celso, Heróis da Guitarra, eu toco de tudo. Toco Eric Clapton, toco B.B. King, toco os que eu gosto mais são os mais antigos, Jimmy Reed, né? E
Robert Cray, né, na onda do Robert Cray, eu gosto muito também. É isso. Os trabalhos vão aparecendo, né? Vão sendo pedidos, a gente vai colocando conforme, como eu estava indo muito bem antes da quarentena, estava colocando os showzinhos aí em vários lugares, consegui adquirir também um PA de som para viabilizar shows em lugares menores. Então estava tudo indo muito bem, até parar tudo com essa inusitada pandemia aí, que a gente, né, tá no isolamento para poder ficar vivo. Né? É Com importante certeza. dizer isso. Vamos ficar vivos, sim. Já lancei um desafio no início da hashtag André Rizek no Coluna Blues Rock. Espero que o Luiz Alexandre faça essa porra porque eu tô pedindo. E o outro desafio que eu vou fazer não é um desafio. Não é uma promessa porque eu não tenho que comprometer, mas é um compromisso meu. Assim que acabar essa quarentena, mestre, eu quero, com a ajuda de algum patrocinador benevolente, né, com uma virtude dos nossos patrocinadores, fazer um tributo a Celso Blues Boy contigo. E vai ser o primeiro show pós-quarentena que o Coluna do Blues Rock vai organizar. Espero que seja contigo, espero que tudo dê certo, porque tem um cara que merece. Muito obrigado pela lembrança aí. E podendo atender, com certeza vai ser um prazer. Sempre fazer shows para mim é um prazer muito intenso. E você não sabe como eu estou sentindo falta. Não é a mesma coisa que você tocar no quarto. A gente toca para as pessoas, aquela energia ali. Você falou do Sugar Ray, o último show lá no Mississippi, lá na Gamboa. Poxa, foi inacreditável, sensacional. Sabe? Eu tenho muita saudade de estar tocando para as pessoas. Eu acho que isso aí é a nossa missão, né? Com certeza. É importante. E eu vou falar uma coisa, Sérgio. É uma coisa que eu quase sempre falo em todas as lives que eu tenho feito aqui. É claro que quarentena é uma merda. É claro que isso vai ferrar a nossa economia. Tem muita gente perdendo emprego, inclusive eu. Mas se tem uma coisa boa nessa quarentena, é que essas lives aqui por Instagram tá fazendo as pessoas se lembrarem, se tocarem, que música não dá para viver só da música do streaming. As pessoas agora estão se tocando que é importante ter aquele contato. Pô, eu moro da onde era o bar do Manfra, que acabou fechando. Mas, porra, quantas vezes eu briguei com a minha esposa e eu ia para lá para tomar uma cerveja, para escutar um som alto e relaxar e voltar para casa, sabe? Então a música tem esse poder de cura. Então eu acho que as pessoas na quarentena, elas estão se tocando que não dá para viver só de streaming. E eu acho que a sociedade, não só no Brasil, como no mundo todo, cara, vai aprender a revalorizar, a ressignificar o papel de vocês, músicos. Olha, eu digo para você, amém. É a única coisa que eu posso falar, porque eu também tenho essa percepção e eu ficaria muito, muito grato por ser recebido bem, né, pelo público depois disso tudo. E vai ser muito, se for do merecimento, né, do meu merecimento, se eu conseguir chegar vivo no final dessa situação aí e poder estar no palco de novo recebendo as pessoas, vai ser, eu não sei nem te descrever, só de imaginar, eu já fico emocionado vai ser muito intenso, né? A gente realmente, eu amplio o que você está falando para tudo, né? Nossas relações como ser humano entre nós, tudo tem que mudar, né? Para que esse planeta seja melhor. Com certeza. Também concordo contigo, tá na hora de um turning point da humanidade. Porra, será que a gente vai continuar sendo escroto pra caralho como a gente tá sendo? Não tá dando certo. Olha o caô que tá dando no mundo. Ou a gente pode mudar. Mas enfim, então tá aí, tá dado o meu compromisso. Primeiro show pós-quarentena que eu vou tentar organizar, porque eu também não recebo porra nenhuma, não tenho contato, não tenho dinheiro, mas vai ser o seu show, o tributo a Celso Blues Boy, e quem sabe com alguma banda de abertura. Mas enfim, vamos voltar a falar aqui de música diretamente. Ano passado, se não me engano, você dividiu o palco com o Scott Henderson. Sim. Como é que foi essa história? Isso foi uma bênção. Isso foi uma coisa inacreditável, porque eu recebi um chamado do Tomás, que virou um amigo, Tomás Vital, que é uma banda em Campinas chamada Blues Road, e o Tomás fez contato comigo, provavelmente conheceu meu trabalho através com
coisa que eu não posso deixar de falar é da Guitarpedia, né? Guitarpedia, que eu tenho um curso de blues lá. Se o pessoal quiser aprender blues tradicional, é um curso bem completo de blues, de frase, de improvisação, de harmonia, de história do blues, tem tudo lá. Esse curso foi muito bem dirigido, tá? Pelo Bruno Godinho, que é um dos proprietários da Guitarpedia, excelente professor, lá em São Paulo, passei uma semana em São Paulo gravando, excelente curso, tá? Não poderia deixar de falar disso. E eu acredito que o Tomás tenha me conhecido através do curso e me cogitou levar, e eu ofereci a ele a banda, e no final das contas a coisa não estava se fechando, porque estava faltando grana, e eu falei, poxa, então eu posso ir sozinho e tocar com a tua banda? Ele pode. Aí nós fechamos, e ele ao mesmo tempo estava fechando o Scott Henderson, o Eduardo Danui, né? E o Faísca Borges, e eu conheci todos eles lá, né? Principalmente o Eduardo Danui, é um monstro, um guitarrista fora de série. Em São Paulo, tá? né? E é super gente boa, sabe? Ele viu o meu show, ele falou, virei seu fã, não tô querendo me gabar, não, mas o reconhecimento de um músico desse top, para mim, é muito importante colocar. O Faísca também adorou meu trabalho. Faísca é uma lenda. Sim. Da guitarra para mim. Sim. Desde moleque eu acompanho Faísca. Sei que ele existe, que ele é um excelente músico, que ele é um dos ícones da guitarra brasileira. Né? E conhecer eles lá e conhecer o Scott, que eu estava 1 ano estudando Scott Henderson, improvisação, daquele jeito dele, né? Atonal, e de repente me surge a oportunidade de estar no mesmo palco, daqui a pouco eu toquei com ele do meu lado, e nessas horas eu não fico engraçado, eu não fico intimidado, eu fico desafiado. Aí eu fui e meti o dedo do lado do cara, e eu acho que ele gostou, acho que ele meio se surpreendeu, que ele olhou aquele gordinho assim e falou, pô, esse cara aí, tocando guitarra, não sabe merda. Aí eu meti o dedo. Ele ficou. Tem até uma foto que ele tá rindo. E eu acho que ele se surpreendeu, né? Mas enfim, isso aí foi uma noite, cara, inesquecível da minha vida. Além do fato do público de Campinas ser sensacional. Sensacional. O time estava super lotado, mas as pessoas estavam lá, estavam curtindo pra caralho. E, poxa, que oportunidade que eu tive de levar isso comigo para o resto da minha existência, entendeu? Essa lembrança, como outras também, muito lindas que eu tenho. Eu fiz um festival ano passado em Niterói, também em setembro, foi o Bourbon Fest, que está no meu coração, aquele público todo de graça em Niterói. Depois quem tocou foi o Manfra e o Jefferson, até, né? Me lembro dele. Então, eu toquei, eu fiz o tributo a Celso, e aquele público todo lindo, e o Elias Guess, que é um da Secretaria de Cultura de Niterói, antes do show, falando sobre mim, eu fiquei muito emocionado, porque, sabe, eu não acho que eu seja nada, não, cara. Da mesma forma que você fala, eu sou nada, eu também acho. Eu sou só um professor de música que está há muito tempo insistindo nesse lance de blues, e eu não me vejo como um grande artista, nem como... Eu me vejo como um grande aprendiz, como um grande aluno, o tempo inteiro querendo aprender, melhorar, para, quem sabe, um dia poder, né, ficar satisfeito, porque parece que não vem nunca essa satisfação. Mas, enfim, é isso. Esse show foi mágico. Né? Mas esse de Niterói também. Eu vou te falar que uma das maiores apresentações de guitarra que eu vi na minha vida, cara, foi do Scott Henderson, e lá em Rio das Ostras, né? E eu fui como imprensa, e eu então podia ficar pertinho do palco, só que o palco é muito alto lá, é bem alto lá. E como eu sou um cara relativamente alto, né, pra caralho, eu fui o único imprensa lá que eu consegui botar a câmera para gravar lá em cima e deixar ela ali estabilizada em cima do Scott Henderson. Cara, eu fiz um vídeo
Que puta que pariu. Aquele vídeo foi assim, toda vez que eu vejo aquele solo dele, eu não consigo entender como é que ele fez aquilo. Ele simplesmente usa o Não, braço todo da guitarra, e ele dá umas é, cromadas, e ele faz não sei o quê, e ele pega a alavanca. Porra, o cara é um monstro, ponto. não, é O impressionante. cara tem que ser estudado pela NASA. Ele é impressionante e você vê como um músico desse gabarito não tem o reconhecimento que ele tinha que ter, É, apesar de ele rodar o mundo tocando, porque na verdade esses músicos eles são admirados e reconhecidos por pessoas especiais, tá? Pessoas que têm a capacidade de reconhecer um músico desse, como você está reconhecendo, como eu reconheço, eles têm um entendimento diferente, tá? Do senso comum. A maioria das pessoas, não sei se já reparou isso, já deve ter parado para pensar. Música é um supérfluo, é um detalhe, é uma besteira, não é uma coisa para você ouvir, pensar, entender. E é. E a maioria das pessoas não dá essa importância. Eu, como educador musical do município, na classe D, do subúrbio carioca da Zona Oeste, estou aqui na minha luta solitária para que eles conheçam, né, a música. Você falou do bar para sua filha, né? Uma das coisas que no 7º ano eu ensino a história da música ocidental. Eles têm a oportunidade de começar a estudar desde o canto gregoriano até o pós-romantismo, né, com Tchaikovsky. Então eu chego para eles e eles ouvem, né? Eles têm contato com uma série, com um universo que nunca seria apresentado a eles de outra forma que não fosse essa, na minha opinião, de um professor de música na escola para mostrar isso para eles. E eu tenho muito orgulho, eu tenho muita satisfação de mostrar esse universo a eles. E eu espero que o mundo, né, evolua, né, para que as pessoas passem a apreciar a música com mais, né, seriedade, com mais conteúdo. Tem pessoas que têm essa capacidade. Você tem, nós como músicos, alguns até têm menos, mas tem, e outras pessoas. Aí fica esse papo, né? Concluindo, o Scott Henderson é um cara fora de série, mas que ele faz um circuito no mundo, do Japão, a Europa, os Estados Unidos, dentro de bares pequenos e tal. sim, Ele não enche um estádio, sim, ele não é um músico popular. sim, Ele é um músico muito. Tem uma certa erudição sim, no que ele faz ali sim. na guitarra. Mas Ele é fora de série. eu acho que também, Sérgio, eu acho que parte dele também, ele nunca quis ser um herói da guitarra, ele quer ser o anti-herói mesmo. Ele quer ficar ali no barzinho pequeno, tocando alto e fazendo as maluquices dele. Então, por isso que eu deixo registrado novamente esse convite. Sábado, 4 da tarde, vai ter um guitarrista tipo Scott Henderson, que não é conhecido no mundo, um cara chamado Greg Koch. Koch. O cara é um monstro. Tá faltando, o Instagram que tá me avisando aqui, faltam 1 minuto e meio para nossa conversa acabar. Então, Sérgio, muito obrigado por esse papo, cara. O povo aqui, não deu para ler tudo, mas o povo tá pedindo para que você faça uma live só você tocando guitarra. Você é muito querido, cara. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço e fico à tua disposição para as outras oportunidades que você precisar. Estamos aí, né? E eu agradeço a todos que assistiram também. Um abraço em todos, com saudade de todo mundo. E espero. Enfim, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, valeu, mestre Sérgio. Obrigado a todo mundo que está aqui. Hoje, 8 da noite, vai ter um showzaço aqui no perfil do Coluna Blues Rock. Coro Jazz, uma banda que toca funk, jazz, maravilhosa, mestre, lá de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Fica aí, tá dado o recado. E amanhã, amanhã 8 da noite, John Primer vai fazer um pocket show aqui no Coluna Blues Rock. Olha que privilégio, John Primer no Coluna Blues Rock. Então, galera, você está internacional agora. Só falta o dinheiro internacional, que... né? Só falta... Mas isso vem, em consequência virá. Deixa eu só falar aqui a última coisa aqui, mostrar para vocês. Daqui a palhetinha Schultz, a galera que toca guitarra aí, ó. A palhetinha está aqui. Melhor palheta nacional, só para lembrar, meu amigo Santiago, lá de São Paulo, que me patrocina com essas palhetas. É isso. Valeu, muito gente. Obrigado. Mestrão, muito obrigado pelo papo. Faltam 20 segundos. Beijo no coração. Se cuida. Para você também. Você também, sua família.
Tudo de bom. Fica com Deus. Valeu, fica com Grande Deus. abraço. Valeu, gente. Fui. Você também. Valeu. Obrigado.